A história de Davi e Golias é uma das mais famosas da Bíblia. É uma narrativa que tem sido contada e recontada por gerações. É uma história sobre coragem, fé e superação de grandes desafios. Ela nos ensina que, com fé, podemos enfrentar qualquer obstáculo. Imagine um jovem pastor chamado Davi, cuidando de suas ovelhas nas colinas. Ele era pequeno, mas tinha um grande coração, cheio de fé em Deus. Sua confiança não estava em sua força, mas na força divina. Um dia, os irmãos de Davi estavam em guerra contra os filisteus, um inimigo poderoso e temido. Um gigante chamado Golias desafiou os israelitas para uma luta. Ele era conhecido por sua força e tamanho descomunais. Golias era enorme e aterrorizante, um verdadeiro colosso. Ele usava uma armadura pesada e carregava uma lança enorme, que parecia impossível de ser levantada por um homem comum. Os israelitas estavam com medo. Ninguém ousava enfrentar Golias, exceto Davi, o jovem pastor. Ele sabia que Deus estava com ele. Com uma fé inabalável, Davi decidiu enfrentar o gigante. A fé de Davi era forte e inabalável. Ele acreditava firmemente que Deus poderia ajudá-lo a derrotar Golias, mesmo que o gigante parecesse imbatível e aterrorizante. A fé de Davi deu-lhe uma coragem extraordinária. Ele não teve medo de enfrentar Golias porque confiava plenamente na força de Deus. Quando o rei Saul soube da coragem de Davi, ele ofereceu a Davi sua própria armadura, esperando que isso o protegesse. Mas a armadura era muito grande e pesada para Davi, dificultando seus movimentos. Ele sabia que Deus não precisaria que ele usasse uma armadura pesada para vencer. Davi foi a um riacho próximo, onde a água corria suavemente. Ele escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas e perfeitas e as colocou em sua bolsa de pastor, sentindo-se preparado. Ele estava pronto para enfrentar Golias, armado com sua fé inabalável e sua funda simples, mas eficaz. Golias riu quando viu Davi. Ele era apenas um menino. Como ele poderia esperar derrotar um gigante? Golias gritou insultos para Davi, tentando assustá-lo. Mas Davi não ouviu as provocações do gigante. Davi sabia que sua força vinha de Deus, não de seu tamanho ou de suas armas. Davi gritou de volta para Golias: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Davi correu em direção a Golias, com sua funda pronta. Ele não estava com medo. Ele confiava no plano de Deus. Uma funda e uma pedra, vitória para o corajoso. Davi colocou uma pedra em sua funda e a arremessou com toda a sua força, com a determinação de um guerreiro. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa, com precisão mortal. O gigante caiu no chão com um estrondo. Davi havia derrotado Golias. Os filisteus estavam aterrorizados e em choque. Eles colocaram sua confiança na força de seu gigante, mas ele havia sido derrotado por um pastorzinho. Os israelitas estavam radiantes e cheios de alegria. Davi os havia salvado de Golias, tornando-se um herói para seu povo. Eles tinham visto o poder da fé e da coragem, celebrando a vitória com grande entusiasmo. A vitória de Davi não foi apenas sobre força física, mas também sobre a força espiritual. Foi sobre a força que vem de confiar em Deus, uma lição eterna de fé e coragem. Lições do Vale. Coragem para nossas vidas. A história de Davi e Golias nos ensina que mesmo quando enfrentamos gigantes em nossas vidas, podemos superá-los com fé e coragem. Todos nós enfrentamos desafios e medos. Esses são nossos gigantes. Às vezes, nossos gigantes são grandes problemas, doença, perda ou medo. Outras vezes, são maus hábitos, pensamentos negativos ou pessoas difíceis. Mas não importa quais gigantes enfrentemos, podemos aprender com o exemplo de Davi. Podemos nos sentir pequenos e impotentes, mas com a ajuda de Deus, podemos encontrar a coragem de enfrentar nossos medos. Como Davi, precisamos nos lembrar que nossa força vem de Deus. Precisamos confiar em seu plano para nossas vidas, mesmo quando não o entendemos. E precisamos ter a coragem de dar um passo de fé, sabendo que Deus está conosco a cada passo do caminho. Então, quais gigantes você está enfrentando hoje? Lembre-se da história de Davi e Golias.
Seja corajoso, tenha fé. Você pode superar seus gigantes com a ajuda de Deus. Não tenha medo de enfrentar seus gigantes. Você pode se surpreender com o que pode alcançar.